Hoje a gente vai se concentrar em um dos ativos de investimento mais populares e discutidos aqui no Brasil. Aquele que permite investir nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E o motivo da conversa é bem claro, né? Ele está operando num dos maiores patamares de preço de toda a sua história. É uma valorização acumulada que, assim, já ultrapassa os 450%. Um número desses, claro, acende um debate bem fervoroso no mercado. A questão que fica no ar é: a gente está diante de uma oportunidade única de investimento ou de um sinal de alerta de que uma grande correção pode estar vindo aí? A nossa missão aqui é justamente analisar as forças por trás dessa alta e, mais importante, entender como o investidor pode se posicionar de forma inteligente nesse cenário. Ok, vamos começar a desempacotar isso para todo mundo ficar na mesma página. O que é exatamente este ativo, o IVVB11? Então, ele é o que o mercado chama de ETF, um fundo de índice. A gestora por trás dele, a BlackRock, que é a maior do mundo, tem um trabalho que parece simples, mas é bem complexo. Replicar da forma mais fiel possível o desempenho do famoso índice S&P 500. Na prática, quando alguém compra uma única cota desse fundo, que hoje está custando algo em torno de R$ 411, Certo. essa pessoa está com um único clique se tornando sócia de 500 gigantes americanas. É isso. Entendeu? Então é um pacote diversificado. E o que fundamentalmente faz o preço desse pacote variar para o investidor brasileiro? Porque não é só o desempenho das ações lá fora, né? Exatamente. E essa é a parte crucial para a gente entender o momento atual. O preço do IVVB11 é tipo uma dança de duas variáveis principais. A primeira, e às vezes a mais volátil, é a cotação do dólar em relação ao real. Como o investimento é em dólar, qualquer flutuação do câmbio impacta direto o valor que a gente vê na nossa conta em reais. A segunda, claro, é a variação do próprio índice S&P 500, que reflete o sobe e desce das ações dessas 500 empresas. Então, para entender essa máxima histórica, a gente precisa investigar esses dois componentes. Por qual deles a gente começa? Eu sugiro a gente começar pelo dólar, porque a história que ele conta é completamente contraintuitiva e prepara o terreno para a gente entender a real força do que está acontecendo no mercado americano. Espera um pouco, deixa eu ver se eu entendi. O ativo em dólar está na máxima histórica, mas você está dizendo que o próprio dólar está caindo aqui no Brasil. Exato. A minha intuição grita que uma coisa deveria, pelo menos em parte, anular a outra. O que está acontecendo para que a Bolsa Americana esteja subindo com tanta força a ponto de superar uma queda do dólar? Sua intuição está perfeita. É exatamente esse o cenário surpreendente que a gente tem. Se a gente olhar para o último ano, 2025, o dólar não ajudou em nada. Pelo contrário. Ele atrapalhou, então. Atrapalhou. Ele teve uma queda expressiva de cerca de 11% em relação ao real. A gente saiu de patamares próximos a R$ 6,00 para casa dos R$ 5,30. Foi a maior desvalorização anual da moeda americana contra a nossa desde 2016. Nossa. Ou seja, o dólar atuou como um freio de mão puxado na rentabilidade do IVVB11 para o investidor brasileiro. E por que a gente está vendo essa fraqueza do dólar? É um fenômeno só nosso, só brasileiro? Não, e esse é o primeiro ponto, é um movimento global. Se a gente observar o índice DXY, que é basicamente um termômetro da força do dólar contra uma cesta de moedas fortes, tipo euro, iene, Sei. a gente vai ver que ele também caiu cerca de 8% em 2025. Existe uma tendência mundial de enfraquecimento da moeda americana. E qual o segundo fator? Imagino que tem a ver com a nossa realidade econômica interna. Precisamente, é o nosso velho conhecido, o diferencial de juros, que alimenta o famoso carry trade. Pensa assim na perspectiva de um grande investidor global. Ok. Lá nos Estados Unidos, a taxa de juros está na faixa de 3,5% a 3,75% ao ano. Aqui no Brasil, a nossa taxa Selic está em 15%. É uma diferença extraordinária. Para esse investidor é quase uma escolha óbvia. Ele vende os dólares que estão rendendo pouco, compra reais e aplica aqui para ganhar esses 15%. Exatamente. Ele carrega o dinheiro de onde rende pouco para onde rende muito. Esse fluxo massivo de entrada de dólares no país, que são trocados por reais, aumenta a oferta de dólar e a demanda por real. A lei da oferta e da demanda. A lei básica. E a nossa moeda se valoriza. Claro, esse investidor corre riscos, como a instabilidade política brasileira, mas a recompensa dos juros tem sido tão alta que
que compensa o risco para muitos. Entendido. Então, com o dólar jogando contra, toda a responsabilidade por essa alta histórica do IVVB11 recai sobre os ombros do mercado de ações americano. Ele não está só subindo, ele está subindo tanto que consegue anular uma queda de 11% do câmbio e ainda assim atingir a máxima. Exatamente. O desempenho do S&P 500 tem sido notável, uma alta de 14% no último ano. E se a gente abrir a janela para os últimos 5 anos, estamos falando de uma valorização de quase 80%. É uma força, assim, descomunal. Uau! E é essa força que está partindo o mercado em dois, sabe, criando duas narrativas completamente opostas e igualmente convincentes. Vamos explorar essas duas visões. Começando pelo lado, digamos, pessimista. O argumento de que os preços estão esticados demais. O que eles estão vendo que gera tanto receio? O argumento deles se baseia em métricas de avaliação, os chamados múltiplos, que tentam responder à pergunta: o preço que eu estou pagando por essa empresa é justo? O principal indicador é o preço-lucro, o famoso PL. Certo. O PL projetado para o mercado americano está perto de 30. Para colocar isso em perspectiva, a média histórica dos Estados Unidos fica em torno de 15 ou 16. A gente está falando de um preço quase 2 vezes maior que a média histórica. E em comparação com outros mercados, como o nosso aqui no Brasil? Aí a diferença fica ainda mais gritante. Enquanto lá o investidor paga quase 30 vezes o lucro das empresas, aqui no Brasil o PL do nosso principal índice está em aproximadamente 10,9. Puxa vida. Ou seja, paga-se quase 3 vezes mais caro pelos lucros gerados pelas empresas americanas. É um prêmio muito, muito elevado. Essa métrica sozinha já é um sinal de alerta. Existe algo mais que sustenta essa tese de sobrevalorização? Sim, tem o que chamam de indicador Warren Buffett. A lógica dele é bem simples e poderosa. Ele compara o valor total de todas as ações de um país com o tamanho da economia real desse país, o PIB. Ah, sim. Pensa nisso como uma relação preço-produção para o país inteiro. Quando esse indicador está muito alto, como está agora, no maior patamar da história, é um sinal de que o mercado financeiro pode estar crescendo muito mais rápido do que a economia que, em tese, deveria sustentá-lo. E essa alta toda, ela é bem distribuída entre as 500 empresas do índice? De forma alguma. E esse é talvez o ponto mais crítico do argumento pessimista. Essa alta é puxada por um grupo muito pequeno de empresas, as chamadas 7 magníficas: Apple, Microsoft, NVGA, Amazon, Alphabet, Meta e Tesla. As gigantes da tecnologia. Exato. A performance delas tem sido tão extraordinária que elas distorcem a média do índice inteiro. Se você tirasse essas 7 empresas da conta, o desempenho da S&P 500 seria bem mais modesto. Isso cria um paradoxo interessante. O investidor compra o IVVB11 buscando a segurança da diversificação em 500 empresas, mas na prática ele está cada vez mais exposto ao desempenho de um único setor tecnologia e mais especificamente ao humor do mercado em relação à inteligência artificial. A diversificação que o índice prometia está sendo, diluída por esse sucesso concentrado. E a definição perfeita do cenário. O risco se concentra sem que muitos percebam. Ok, o argumento para cautela é muito forte. Mas vamos ouvir o outro lado. Qual é a justificativa de quem olha para esses mesmos números e acredita que a alta pode continuar? O que é fascinante aqui é que a narrativa otimista também se apoia em fundamentos, não apenas em esperança. O argumento central é que essa alta não é mera especulação vazia. Os lucros das empresas estão de fato crescendo e validando os preços mais altos. No fechamento de 2025, por exemplo, o S&P 500 subiu perto de 18%, mas os lucros das empresas que compõem o índice subiram quase 14%. Ah, então não é uma bolha de preços totalmente descolada da realidade. Não é. Boa parte da valorização está sendo justificada pelo aumento real nos lucros. E a ideia é que as empresas não estão só mais caras, elas estão de fato se tornando mais lucrativas. Exatamente. Isso nos conecta ao quadro geral. A gente está no meio de uma transformação social e econômica gigantesca, impulsionada pela inteligência artificial. A Bolsa de Valores, por natureza, tenta sempre antecipar o futuro. Uhum. O mercado olha para empresas como a Nvidia, que hoje negocia um PL altíssimo, e não está pagando pelo lucro que ela gera hoje,
mas pela expectativa de que a IA vai fazê-la dominar a economia do amanhã. O otimismo é com potencial de crescimento futuro. Essa narrativa me lembra muito o que aconteceu no final dos anos 90 com a bolha da internet. A gente teve o surgimento de uma tecnologia que de fato mudou o mundo, a euforia era total, mas no meio do caminho a grande maioria das empresas que se diziam de internet não sobreviveu e o mercado despencou de forma brutal. A analogia é perfeita e a grande dúvida do momento. Nossa, eu lembro bem daquela época. Qualquer empresa que colocava .com no nome via suas ações explodirem da noite para o dia. Havia uma euforia no ar muito parecida com a que a gente vê hoje com qualquer coisa relacionada à IA. Pois é. A lição dolorosa que a gente aprendeu foi que uma tecnologia ser revolucionária não significa que todas as empresas que a utilizam serão bons investimentos. E como essa dúvida se aplica hoje? Isso levanta a questão central. Será que as gigantes de IA de hoje vão conseguir transformar todo esse otimismo e essa promessa em receita e lucro de forma sustentável? Ou será que estamos vendo um ciclo de euforia similar, onde a tecnologia é real, mas a bolha de preços estoura antes que o valor seja consolidado pela maioria das empresas? A história nos mostra que ambos os cenários são possíveis. Então, o que tudo isso significa para o investidor na prática? Com argumentos tão fortes para os dois lados, um dizendo que o mercado está perigosamente caro e outro que o futuro justifica os preços, como uma pessoa comum deve agir? Aqui a gente entra num princípio fundamental do investimento de longo prazo, que é a total inutilidade de tentar prever o futuro do mercado. É tentador, mas os dados são cruéis. Imagino. Um estudo mostrou que, desde 2021, cerca de 95% das previsões de mercado feitas por grandes especialistas estavam erradas. Tentar adivinhar se o mercado vai subir ou cair no próximo mês é uma estratégia com uma probabilidade de sucesso baixíssima. A gente é péssimo nisso. Se não devemos prever, o que a gente deve fazer? Apenas fechar os olhos e comprar? A solução é mudar o foco, sair da previsão e ir para a estratégia. A abordagem mais eficaz e comprovada ao longo do tempo é a alocação de ativos. A pergunta do investidor não deveria ser: é hora de comprar ou vender o IVVB11? Mas sim, como está o balanceamento da minha carteira de investimentos neste exato momento? Explica melhor essa ideia de balanceamento. A diversificação internacional é crucial. Dados históricos mostram que uma carteira que combina ativos brasileiros e americanos, por exemplo, tende a ter um retorno maior, com um risco menor no longo prazo, do que uma carteira focada só no Brasil. Então, o investidor define, com base no seu perfil de risco, qual o percentual ideal que ele quer ter em ativos internacionais. Digamos que seja 50%. Ok, 50%. Esse número é a sua bússola. Mas isso não é psicologicamente muito difícil? Vender um ativo que só sobe, como o IVVB11 parece estar fazendo, vai contra todos os nossos instintos? O investidor vê as notícias, os amigos ganhando dinheiro e a estratégia manda ele vender? Isso exige uma disciplina quase sobre-humana? Você tocou no ponto central. É extremamente difícil e é por isso que a maioria falha. Mas a lógica é o que protege o investidor de suas próprias emoções. Vamos ao exemplo prático. O investidor definiu a meta de 50% em ativos internacionais. Certo. Com essa forte valorização recente, ele abre a planilha e vê que agora essa fatia representa 60% do seu patrimônio total. A carteira está desbalanceada. A estratégia fria e racional diz: venda 10% para realizar parte dos lucros e volte para sua meta de 50%. Você vende na alta, de forma sistemática. E o contrário também se aplica, imagino. Exatamente. Digamos que o mercado americano caia forte, e o dólar também. A fatia de ativos internacionais na carteira cai para 40%. A emoção, o medo, o pânico das manchetes diriam para vender tudo. Sim, o impulso seria esse. Mas o plano, a sua bússola, dá um sinal claro. Sua alocação está abaixo da meta. Chegou a hora de comprar mais e aproveitar os preços baixos para reequilibrar de volta aos 50%. A decisão é guiada pelo plano, não pelo ruído do mercado. É uma forma de automatizar a lógica de comprar na baixa e vender na alta, que é tão falada e tão pouco praticada. Perfeito. O investidor que tinha um plano de rebalanceamento e o seguiu à risca no final de 1999, por exemplo, teria vendido parte de suas ações de tecnologia antes da bolha estourar, preservando o capital. Entendi.
Da mesma forma, quem rebalanceou comprando mais ações em meio ao pânico de 2009, após a crise, viu ganhos espetaculares nos anos seguintes. A estratégia funciona nos dois extremos. Faz todo sentido. Então, para resumir, a grande lição aqui não é se preocupar em adivinhar o próximo movimento do mercado, mas sim ter uma estratégia de alocação clara e, o mais difícil, a disciplina para segui-la. A máxima histórica de um ativo como o IVVB11 funciona menos como um alarme de perigo e mais como um lembrete para cada um olhar para o próprio portfólio e verificar se ele ainda está alinhado com seus objetivos de longo prazo. Exatamente. As melhores decisões de investimento são quase sempre as mais planejadas e menos emocionais. Elas são baseadas em metas e em um plano, não em reações ao medo ou à euforia do momento. Disciplina sempre supera a previsão. E para a gente encerrar, quero deixar um pensamento para reflexão, que na verdade conecta tudo que a gente conversou. Falamos sobre como a alta recente foi impulsionada por um pequeno grupo de gigantes da tecnologia, e isso nos leva a uma pergunta fundamental. Ao investir em um índice de mercado amplo como o S&P 500 hoje, o investidor está realmente diversificando seu risco, como se propunha originalmente, ou, sem perceber, está fazendo uma aposta cada vez mais concentrada e dependente do sucesso de um único setor que agora domina completamente o jogo. A questão que a gente coloca na mesa é a seguinte: estamos diante de uma oportunidade de investimento com fundamentos sólidos ou o mercado está perigosamente supervalorizado com risco de uma queda brusca pela frente? Eu vou defender que a alta atual é justificada, sim, impulsionada por lucros reais e por uma verdadeira revolução tecnológica. Já a minha leitura é bem mais cautelosa. Olha, para mim, os principais indicadores gritam que o mercado está caro demais e que o risco para o investidor é, assim, bem significativo. Então, veja bem, a alta do S&P 500 não é apenas especulação. A gente teve um aumento de quase 18% nos preços em 2025, que veio junto com um crescimento de 14% nos lucros das empresas. Isso mostra uma base sólida, sabe? O que estamos vendo é o mercado precificando o enorme potencial de ganhos da inteligência artificial. Desde 2023, o crescimento dos lucros tem acompanhado a expansão do valuation, ou seja, o preço que o mercado paga por essas empresas, de uma forma muito mais equilibrada do que em altas anteriores como a de 2019. Certo, eu entendo o otimismo com os lucros, mas os números que olham o mercado como um todo contam uma história bem diferente. O indicador preço-lucro do mercado americano está beirando 30. Historicamente, isso é um dos níveis mais altos dos últimos 30 anos, só perdendo para o pico da bolha da internet. E não é só isso. O famoso indicador Warren Buffett, que compara o valor do mercado com o PIB do país, está simplesmente no seu maior nível da história. Para mim, é um sinal claro de que os preços se descolaram da economia real. A gente paga quase 30 vezes o lucro nos Estados Unidos, enquanto no Brasil esse múltiplo é de 11. O prêmio está muito alto. Esse é um ponto interessante, mas eu enquadraria de uma forma um pouco diferente. Esses múltiplos elevados são, na verdade, puxados por um grupo pequeno de empresas gigantescas de tecnologia, como Apple e Nvidia. Elas estão na vanguarda da IA, com um potencial de crescimento que os modelos tradicionais talvez nem consigam medir direito. E o mais importante, elas não são promessas, elas estão empregando lucros crescentes que ajudam sim a justificar esses preços. Mas espera aí, você focar só nessas poucas empresas não é perigoso? Elas sozinhas não distorcem a média do índice todo? Se a gente tirar as Big Techs da conta, o cenário continua tão positivo assim? A questão é que elas se tornaram grandes demais para serem tiradas da conta. Elas são o próprio cenário hoje. A transformação que elas lideram é o que move o mercado. Ok, a narrativa da IA é poderosa, eu concordo. Mas essa mesma euforia não te lembra em nada o que a gente ouviu em 2000 com a internet? A promessa era a mesma, de mudar o mundo. O resultado foi, assim, um desastre para o investidor, com a maioria daquelas empresas quebrando e o mercado despencando. O otimismo de hoje pode estar inflando os preços muito além do que vai se converter em lucro real. Mas aí eu discordo, porque a diferença fundamental para 2000 é gritante, né?
Naquela época, a gente tinha empresas que eram só uma ideia, uma promessa. Hoje, as líderes do mercado são monstros de lucratividade, com modelos de negócio consolidados. O crescimento de lucro que a gente viu em 2025 é real e substancial, o que dá muito mais chão para esse movimento do que a euforia puramente especulativa da bolha da internet. Tudo bem, elas dão lucro. Mas essa concentração em poucas empresas não deixa o mercado todo mais frágil? E tem outro ponto que me preocupa. Não são só elas. O resto das empresas do índice, a grande maioria, também está com múltiplos acima da média histórica dos últimos 5 anos. Isso sugere que não é um fenômeno isolado num setor, mas uma euforia mais ampla que, contagiou o mercado de forma generalizada. Diante do que a gente discutiu, eu mantenho a minha posição de cautela. Indicadores como o preço-lucro perto de 30 e o indicador Buffett na máxima histórica são alarmes que não podemos ignorar. A história da IA é excelente, mas ela pode estar simplesmente servindo de desculpa para uma supervalorização que deixa o mercado muito vulnerável a uma correção. Eu reafirmo o meu ponto de que os preços, embora altos, refletem o crescimento concreto dos lucros e a promessa de uma transformação sem paralelos. O debate para o investidor não deveria ser apenas sobre o preço de hoje, mas sobre o potencial de geração de valor no futuro, que no mercado americano continua sendo imenso. No fim, a divergência central talvez seja esta. A questão não é se a IA vai mudar o mundo, mas se o investidor de hoje está pagando, de uma só vez, por 10 anos de lucros futuros. E, historicamente, isso raramente acaba bem. É uma perspectiva válida. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente, toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.